Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Despertar em Consciência, com um dia de atraso. Esta semana resolvi ser eu a dizer umas palavras, com toda a humildade, sem qualquer tipo de prepotência, mas no fundo queria partilhar convosco algumas coisas que eu tenho estado a sentir ultimamente e que sei que alguns de vós provavelmente também andam a sentir o mesmo. E queria deixar aqui alguns pontos de reflexão que são os meus e que provavelmente também serão os seus. E se ainda não forem, pode ser que possam pensar um bocadinho naquilo que eu vou dizer. Nós estamos a atravessar uma fase muito especial da humanidade e efetivamente, e por muito que isto possa parecer um clichê, nós escolhemos todos estar aqui e agora, nestes tempos que correm, uns de nós ao serviço, com maior consciência, outros com menor consciência, mas todos a fazer o seu papel, para que a humanidade possa evoluir. E estas transições são sempre complexas e, efetivamente, nós estamos já a começar a entrar em velocidade de cruzeiro nesta nova era de Aquário, uma era de luz, uma era de grande consciência social, uma era em que as pessoas, vou utilizar esta palavra que me foi dada uma vez, não é? Que é em que é necessário desegocentrizar, ou seja, sair do ego para começarmos a trabalhar em grupo, em comunidade, para começarmos a estar ao serviço de uma forma mais consciente. E quando eu digo ao serviço, é ao serviço do coletivo em geral. E tem havido uma série de questões com as quais eu me tenho debatido e efetivamente esta sensação de ter que ficar no meu centro e muitas vezes no meu silêncio tem sido uma questão que me tem assolado nos últimos meses e que efetivamente eu tenho sentido essa necessidade. E isto por um fator muito simples, é que efetivamente tudo à nossa volta está programado para nos fazer sair do nosso centro. Enquanto que nós andarmos com preocupações da mente, as chamadas preocupações no nosso léxico, as pessoas não olham para si. Quando as pessoas se ocupam completamente no seu tempo, deixam de ter tempo para si. Quando as pessoas se focam naquilo que veem nos outros e no julgamento que fazem daquilo que veem dos outros, esquecem-se de dois pontos importantes. O primeiro, aquilo que eles julgam dos outros ou aquilo que eles julgam de si próprios, acima de tudo. E depois, ao estarem focados nos outros, mais uma vez não olham para si. E este olhar para dentro é um olhar que é importante e que é fundamental. E fundamental para quê? Primeiro, porque enquanto que nós estamos no nosso centro, não nos dispersamos com outras coisas e podemos estar no nosso local seguro, no sítio onde tudo acontece, no sítio de onde nós efetivamente vimos, que é a nossa essência, é a unidade, é aquilo que nós efetivamente somos. E posso dizer com muita certeza, é uma certeza minha e certamente alguns de vocês também sabem isso, nós somos efetivamente seres espirituais que vimos aqui ter uma experiência corpórea, uma experiência na matéria, uma experiência enquanto humanos, cada um de nós para aprender uma determinada coisa, mas sobretudo para também estarmos ao serviço. E aquilo que é muito interessante é que eu passei alguns anos da minha vida, no meu despertar, a procurar fora de mim aquilo que está dentro de mim, que são todas as respostas às questões que eu tenho e que vocês também terão. Mas é o mais normal e o mais frequente é que as pessoas comecem à procura no exterior. Porquê? Porque ir para o interior dá medo, ir para o interior temos que nos confrontar connosco próprios e com as nossas dores e com as nossas dúvidas e com
os nossos medos, é muito mais difícil do que nós irmos à procura dessas respostas fora de nós. Mas faz parte do percurso. Acho que toda a gente começa por aí, de ir à procura fora de nós as respostas que estão dentro de nós, até que percebem que o caminho é este, é vir de fora para dentro e de ficar dentro. E nós só conseguimos ouvir quando estamos em silêncio. E então são estas aqui algumas reflexões que eu vos quero deixar. Uma delas é: experimentem fazer esse mergulho para dentro de vocês próprios. Não fugirem de vocês, porque não há nada que vocês possam lá encontrar que não seja luz. Mesmo que vocês achem que não. É óbvio que com a luz também vem a sombra. E nós precisamos dessa sombra. Essa sombra faz parte de nós. Da mesma forma como nós somos sempre os dois polos. O masculino e o feminino. A luz e a sombra. No fundo, o cima e o embaixo. Tudo isso faz parte de nós. Mas o que é importante é que nós consigamos estar no centro e consigamos ter a capacidade de olhar para estas coisas todas a partir do nosso centro. E por isso convido-vos a fazerem esse mergulho em vocês próprios, convido-vos a fazerem essa reflexão e, sobretudo, passarem algum tempo do vosso dia sozinhos, passarem algum tempo do vosso dia em silêncio. E não precisam de saber fazer grandes técnicas de meditação, não precisam de ir à procura de grandes gurus que vos ensinem a fazer isso. Basta estarem num espaço que vocês criam diariamente. Pode ser na natureza, pode ser no vosso jardim. Olhem, eu agora estou aqui ao pé da minha árvore favorita, da oliveira que plantei com muito carinho há anos atrás. E aqui, e ao fazerem isso, desculpem, também se podem permitir começar a ouvir essa vozinha que vocês têm aí dentro e aquilo que ela tem para vos dizer. É óbvio que estes processos depois também trazem dúvidas e vocês vão precisar muitas vezes de algumas validações que vêm do exterior. Mas confiem nessa vozinha interior, confiem naquilo que vocês percepcionam, confiem naquilo que vocês intuem, porque tudo está certo. Aliás, nós, quando fomos desenhados há milhares de anos atrás, fomos desenhados para sermos seres altamente intuitivos e para sermos seres que até com capacidade para comunicar telepaticamente. Okay? Ou seja, o nosso terceiro olho, que está aqui, é o que nos permite comunicar telepaticamente e, efetivamente, a nossa intuição vem-nos do chakra da coroa, que faz a ligação, então, ao nosso eu superior e, se nós pedirmos e assim o fizermos, também ao centro do universo. E o que é interessante é que, efetivamente, todos nós temos uma capacidade de expandir a nossa consciência. Temos capacidades intuitivas, temos capacidades até de comunicar telepaticamente com os outros, simplesmente não nos damos conta. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Quantas vezes é que vos aconteceu de vocês ligarem para alguém ou alguém vos telefonar e vocês estarem a pensar naquela pessoa? Ou vocês pensarem imenso numa pessoa, a vossa amiga, a vossa conhecida, e que de repente vocês percebem que algo aconteceu de bom ou de menos bom a essa pessoa e vocês andaram como se a pressentir aquilo tudo. E por isso essa comunicação está sempre aberta. Muita dessas mensagens que nós vamos recebendo todos os dias e que não sabemos muito bem de onde é que elas vêm, também acontecem durante o sono. E quando nós dormimos e quando nós sonhamos, nós muitas vezes acedemos a outras dimensões onde também estão encerradas uma série de informações que muitas vezes nós não sabemos interpretar. Por isso tudo isto é válido. Outra coisa que eu também queria partilhar convosco é que, efetivamente, tem havido grandes influxos de energia na Terra. E, efetivamente, vou-vos falar um bocadinho destas vibrações
Para quem não percebe o que é que são vibrações energéticas, eu não sou grande expert na matéria, mas vou tentar explicar isto de uma forma muito rápida. Cada emoção tem uma vibração. E as emoções mais baixas, como a zanga, o medo, são vibrações que são muito baixas e muito densas. A raiva, o julgamento. E depois, à medida que nós vamos saindo dessas emoções, a vibração energética de outras emoções, como seja a esperança, o amor, a compaixão, a empatia, tudo isso são vibrações energéticas já mais elevadas. E é óbvio que nós, na nossa condição humana, temos tanto de uma coisa como de outra. O objetivo é nós conseguirmos fazer com que a nossa vibração energética possa estar o mais elevada possível. Porquê? Porque quanto mais elevada estiver a nossa vibração energética, mais saudáveis nós também estamos. E isso é um fator importante. Para além disso, à nossa volta, nós também temos frequências energéticas que vêm também do próprio planeta. E do planeta recebe frequências energéticas do sistema solar onde nós estamos inseridos, e este sistema solar recebe vibrações energéticas de um sistema solar onde nós estamos inseridos e por aí adiante. O facto é que a vibração deste planeta Terra está completamente diferente daquilo que era há uns anos atrás. Está mais intensa. As frequências energéticas que chegam à Terra também são bastante mais elevadas. E muitas vezes há a grande dificuldade do nosso corpo físico, que é um corpo denso, que é um corpo de matéria tridimensional, de conseguir lidar com essas frequências energéticas. E por isso é normal que, até que o nosso corpo consiga gerir isso, que as pessoas tenham alguns mal-estares que têm sido mais frequentes nos últimos tempos. Estou a falar de mal-estares como seja dores de cabeça, dores no corpo, cansaço, uma sensação de, às vezes até de inutilidade, e de olhar para aquilo que nos rodeia e dizer, pá, nada disto me faz sentido, mas eu não sei o que é que devo fazer, o que é que posso fazer. Por isso, isto só para vos dizer que é normal, porque isso é o que está a acontecer e tem-se estado a intensificar. E por isso, sugestões que eu vos faço: bebam muita água, estejam o máximo que conseguirem na natureza. Como vos digo, se não tiverem hipótese de ir para o meio da serra, para o meio das árvores ou até à praia, tentem encontrar uma árvore, que seja onde se possam agarrar, abracem uma árvore, isso já faz alguma coisa. Mas neste momento, podermos estar na natureza. Hidratem-se, bebam muita água, porque efetivamente o facto de nós bebermos água vai nos ajudar a que esses fluxos energéticos possam circular de uma forma mais otimizada no nosso corpo e não estagnarem. Porque a questão do cansaço e das dores físicas também é quando essa energia que entra e que é muito forte estagna em certos pontos do nosso corpo e não flui. E por isso, para ajudar essa fluidez e para ajudar este nosso corpo tridimensional a lidar com essas novas energias que estão a chegar, uma das coisas que é fundamental é as pessoas se hidratarem. E mais do que isso, voltamos àquilo que eu falava há pouco: meditem, tentem ficar no vosso centro, tratem-se com carinho, porque as pessoas normalmente correm tanto durante o dia que não cuidam de si próprias. Remetem-se para segundo ou para terceiro plano. E é importante que agora vocês sejam a vossa prioridade. Aliás, vou fazer aqui um à parte das centenas de pacientes que eu tenho. Há uma pergunta que eu costumo fazer sempre, que é: quem é a pessoa mais importante da vossa vida? E até hoje conto pelos dedos de uma mão aqueles que me disseram sou eu. E inclusivamente é muito engraçado quando há pessoas que me dizem: eu sei que devia ser eu, mas não sou. E por isso, se vocês não forem a vossa prioridade, se vocês não forem o centro da vossa vida, o pilar da vossa vida, então vocês nunca vão conseguir ser o pilar da vida de ninguém, nem vão conseguir evoluir enquanto pessoa, porque vão estar sempre ocupados com outras coisas que vos tira o foco e a atenção de vocês próprios. Por isso,
Isto aqui é outra reflexão que eu vos deixo. Quantos de vocês é que se põem em primeiro lugar? E quantos de vocês é que acham que vocês são efetivamente a pessoa mais importante da vossa vida? E se ainda não o são, então sugiro-vos que façam o exercício de passarem a ser. E essa atenção e esse foco em vocês próprios não é egocêntrico, não é narcisismo, é efetivamente aquilo que vocês têm que fazer para depois poderem então dar atenção a tudo o resto. É a mesma velha história de a primeira pessoa a quem vocês têm que dar amor e que têm que amar é a vocês próprios. Se vocês não têm sequer a capacidade de se amar, é impossível vocês conseguirem amar os outros, porque vocês vão amar ou vão dar na mesma intensidade e na mesma frequência com que se dão a vocês. Por isso, voltando àquilo que eu estava a dizer, para não me dispersar muito, estas energias que estão a chegar à Terra são fortíssimas. Há pessoas com mais sensibilidade do que outras, há pessoas com mais consciência delas do que outras, e devo dizer-vos que mesmo em consciência e sabendo do que está a acontecer, nem sempre é fácil. Por isso eu imagino as pessoas que não fazem a mínima ideia o que é que está a acontecer e que não se sentem bem nos seus corpos físicos e que olham para as coisas e nada disto faz sentido. Por isso, está aqui uma explicação. Outra coisa que me tem acontecido, e também sei que alguns de vós vão entender aquilo que eu vou dizer, é sentir uma tristeza imensa, uma tristeza quase que visceral, e que eu sei que não é minha, mas é uma tristeza que eu tenho vindo a sentir, que tenho vindo a transmutar, que tenho vindo a limpar. Mas isto, o transmutar e o limpar, é tudo muito engraçado, mas leva muito tempo, porque isto é feito por camadas. Imaginem uma cebola com muitas camadas de cascas e nós começamos por tirar aquilo que está fora e, efetivamente, até chegarmos ao centro da cebola, leva o seu tempo. Mas esse trabalho é importante e é fundamental de ser feito. E há emoções que nós às vezes temos e coisas que nós às vezes sentimos que precisamos ter consciência daquilo que é nosso e daquilo que não é. E por isso eu, efetivamente, há umas semanas a esta parte, sentia aqui uma tristeza imensa, sem perceber muito bem de onde é que isto vinha. E no outro dia recebi uma mensagem, canalizei uma mensagem, chamem-lhe o que quiserem, que me deram várias explicações e que eu acho que é importante disto ser partilhado convosco. Pessoas como eu e como vós, eu não sou diferente, poderei eventualmente ter alguma sensibilidade mais apurada, mas porque também tenho feito algum trabalho sobre mim, conseguimos aceder a uma coisa chamada o inconsciente coletivo. Há pessoas que ainda conseguem aceder mais do que isso, que é aos nossos registros akáshicos. E este inconsciente coletivo, no fundo, é um conjunto de todas as partes inconscientes, de todas as partes subconscientes da humanidade. Chama-se isto de inconsciente coletivo. E neste momento, esse inconsciente coletivo, até por causa daquilo que nós temos estado a vivenciar com este controle todo que tem estado a ser feito, nesta grande experiência social que está a ser levada a cabo e que tem tido os seus efeitos muito interessantes, mas sobretudo tem feito a humanidade, na sua generalidade, vibrar no medo e na tristeza. E efetivamente eu tenho estado a aceder a isso e tenho estado a aceder a essa angústia, a esse medo, a essa tristeza que é geral. E por isso, não sei se alguns de vós sentem a mesma coisa, mas tem aqui uma explicação de que efetivamente pessoas que sentem isso em consciência têm a oportunidade de ajudar a limpar esses registros, de ajudar a limpar essas formas de pensamento que estão nas malhas do inconsciente coletivo. E por isso eu estou a fazer esse trabalho. Se aqui a ouvir-me também hajam outros trabalhadores de luz que sentam o mesmo, peço-vos também que façam a vossa parte, que vão limpando estes registros, que vão limpando esta energia do medo, que vão limpando esta energia da tristeza, que vão limpando
estas energias do pânico, porque elas estão a fazer parte daquilo que nós estamos a vivenciar neste momento. É curioso porque uma das perguntas que eu tenho feito a muitas pessoas é do que é que elas efetivamente têm medo. Têm medo de quê? Este medo é do quê efetivamente? E por isso eu deixo-vos esta reflexão também para vocês fazerem. Do que é que vocês têm medo? E atenção, que há medos que são conscientes, que são, vou dizer, palpáveis, não é? Porque não há nenhuma emoção que seja efetivamente palpável, mas não deixa de existir. E do que é que vocês nem sequer têm consciência que têm medo? Eu deixo-vos esta questão, porque eu acho que é uma questão pertinente e é uma questão que efetivamente muita gente se tem estado a colocar. É, do que é que eu tenho medo? Tenho medo do quê? De sofrer, de morrer, de que a minha vida se desmorone. Do quê? Do que é que eu tenho medo? E atenção que o medo é a emoção que mais nos bloqueia, que mais nos impede de avançar, que mais nos impede de fazermos mudanças positivas na nossa vida. O medo é restritivo e é das vibrações, das emoções cuja vibração é das mais baixas. Okay? Uma pessoa que vive em medo constante é uma pessoa que mais tarde ou mais cedo vai estar doente. Só para vocês saberem, a título de informação, o medo é uma emoção que se aloja nos rins, sobretudo nos rins e nas suprarrenais e na zona lombar das nossas costas. Por isso, muitas pessoas que têm problemas nesses órgãos, depois acaba por, ou nessa zona das costas, acabam por vir de um medo, muitas vezes até inconsciente. Sendo que esse medo depois anda a par com a ansiedade. Temos depois os outros órgãos afetados, como o caso dos pulmões, que vibra muito com a ansiedade e que vibra muito com a tristeza. Depois temos a zanga de sentirmos essas coisas todas e que afeta outros órgãos e assim por diante. Por isso, atenção às vossas emoções, atenção aos vossos medos. E uma forma de vocês terem consciência disso e de se poderem até libertar disso é analisando. Por isso é que eu volto a perguntar aqui, façam este exercício. Do que é que eu tenho medo? Tentem responder essa questão. Se quiserem, eu estou sempre aberta para podermos conversar sobre isso. Eu gostaria que mais pessoas comentassem os vídeos, que pudessem dar outras opiniões, que pudéssemos abrir aqui um tema para discussão de assuntos interessantes. E não tem que ser só com os meus pares, não tem que ser só com as pessoas que falem a mesma linguagem do que eu. Porque se todos nós nos questionarmos, todos nós também vamos avançar mais na nossa vida em termos de desenvolvimento pessoal, espiritual, ou o que quer que vocês lhe chamem. Por isso, gostava muito que respondesse a isto. Eu no outro dia, agora a propósito disto, fiz um post no Facebook com os 5 princípios do Reiki e lancei uma série de questões que tem a ver exatamente com os 5 princípios de Reiki, que é: só por hoje não te preocupes, só por hoje não te zangues, só por hoje não julgues o próximo, só por hoje faz o teu trabalho honestamente. E efetivamente eu coloquei estas questões para as pessoas poderem também refletirem sobre ela e poderem responder. Não necessariamente a mim, mas responder-se a si próprios. E foi muito engraçado porque os comentários que eu recebi foi: epá, isto é difícil. Olha que eu nunca tinha pensado nisto. Isto são perguntas muito difíceis, não sei se sei responder. Pronto, então deem-se uma oportunidade para responderem a estas questões. Deem-se uma oportunidade para olharem mais para vocês. Deem-se uma oportunidade para trazer para a luz da vossa consciência aquilo que está escondido. Isto porque outra mensagem que eu também recebi e que é muito interessante e que a mim me fez todo o sentido, se vos fizer sentido a vocês, tanto melhor, é que efetivamente nesta altura de tanta agitação, até planetária, não sou astróloga nem percebo nada da astrologia, mas há uma coisa que eu tenho, é
quase que um entendimento intrínseco das estrelas e das energias. Eu não sei explicar, não faço ideia se é o Plutão que está em oposição a Saturno, se é o Neptuno que está a fazer uma quadratura a Mercúrio, se eles estão todos em Carneiro ou em Virgem, onde estão, não sei. Eu não sei interpretar astrologicamente as estrelas, mas eu sinto-as. E por isso, de alguma forma, quando eu depois ouço algum astrólogo, sigo vários, que dão uma explicação para aquilo, as coisas fazem sentido. Mas, sem me perder e voltando um bocadinho atrás, uma das coisas que está a acontecer neste momento, e por isso é que há esta agitação toda que vocês veem à vossa volta, e por isso é que há tanta escuridão a vir ao de cima, tanta coisa que está a ser trazida ao conhecimento das pessoas, é porque efetivamente nesta altura o que está a acontecer é que está a ser colocada luz naquilo que teve escondido, naquilo que teve obscuro, naquilo que teve num canto escuro a apodrecer durante anos e anos e anos e anos e séculos e milénios. E o que acontece é que o meu gato está a brincar com a mesa onde eu tenho o telefone. E o que está a acontecer é que efetivamente neste momento está-se a pôr luz nesses cantos escuros todos, está-se a pôr luz nessa podridão toda, está-se a pôr luz em tudo aquilo que estava oculto, está-se a pôr luz em tudo aquilo que estava escondido. E o que é que acontece? Experimentem vocês fazer o exercício de pôr luz num canto escuro que teve escuro, sujo e escondido durante muito tempo. Certamente que o que vai lá estar não vai ser agradável à primeira vista, mas o facto de se poder lá pôr um foco de luz permite duas coisas. Primeiro, ver o que é que efetivamente lá está, e segundo, podermos limpar aquilo que lá está, poder-se transmutar aquilo que lá está. E é o que está a acontecer. E por isso é que há tanta agitação, há tanta coisa menos bonita que nos rodeia e que origina este medo, que origina todo este pânico. E que efetivamente, quando se coloca luz nisso, aquilo que se vê não é bonito, mas é uma oportunidade imensa para ser limpo. E por isso vos digo, é um bocadinho como dizia, não sei, algum dos, está-me a faltar o nome, algum dos apóstolos, não temeis. Aquilo que está a acontecer é o que é suposto acontecer. Aquilo que está a acontecer, infelizmente, está a trazer muita dor, muito sofrimento a muita gente. Há muita gente a desencarnar, há muita gente a partir, é um facto. E eu lamento imenso o que está a acontecer em termos humanos, mas depois em termos espirituais é uma oportunidade imensa para várias coisas. Um despertar em massa, que eu espero que aconteça. Realmente trazer aquilo que tem estado escondido e aquilo que tem estado oculto anos e anos a fio, efetivamente servindo só alguns, não é? Servindo uma minoria que quer controlar tudo isto. E por isso neste momento as coisas estão a vir ao de cima. É bonito? Não é. É doce? Não é nada. É amargo, é feio, dá medo. Mas é uma oportunidade imensa para a humanidade se transmutar, se transformar e ter consciência que tem o poder de fazer diferente, que tem o poder de transformar, que tem o poder de pôr luz onde há as trevas. Esta dicotomia sombra-luz vai existir sempre, não haja ilusões que por pôr luz num canto escuro a sombra vai deixar de existir, porque basta tirarem de lá a luz que a sombra volta. Nós também temos o dia e a noite, não é sempre dia. Atenção, não vão ao engano de que esta dicotomia luz-sombra vai deixar de existir. Nós próprios somos feitos de luz e de sombra, não é? Mas aquilo que é importante é nós não termos medo dessa sombra, é nós olharmos para essa sombra e aceitá-la daquilo que ela é, olharmos para essa sombra e entendermos o que é que ela nos traz, olharmos para essa sombra como um equilíbrio da luz. Aliás, há um símbolo que eu gosto muito, que é o símbolo do equilíbrio, que é o Yin e o Yang,
E isso é um símbolo que, se vocês forem a ver, é redondo, não é? Por isso não há grande dispersão quando nós estamos a falar de um círculo. O círculo é completude, é uma forma geométrica perfeita, e dentro desse círculo nós temos a luz e a sombra, o branco e o preto, mas na luz vocês têm uma pinta de sombra, e na sombra vocês têm uma pinta de luz. Por isso é neste equilíbrio das duas forças que a coisa se faz. E mais uma vez, nós só conseguimos ter a percepção da luz que somos e da sombra que somos quando estivermos no meio, quando estivermos no nosso ponto neutro, e a partir daí conseguir ter a visão das coisas de uma perspectiva quase igual, não é? E efetivamente as pessoas têm muito receio de coisas que não sabem explicar. As pessoas têm muito receio até de coisas que não entendem, porque nunca lhes foram ensinadas, foram sempre ostracizadas, foram sempre temas tabu. E efetivamente, quando as pessoas têm que confrontar com isso, dou-vos um exemplo muito simples, e uma das rúbricas que já aqui foi falada é o medo da morte. As pessoas veem a morte como algo que terminou. E efetivamente termina a nossa infusão aqui na Terra, termina o nosso estar neste corpo físico, que é o nosso veículo aqui na Terra. E isso termina, efetivamente. A matéria fica para trás e nós ascendemos. E efetivamente, se as pessoas olhassem a morte como fazendo parte da vida, como sendo uma passagem bonita, e acreditem, eu tive uma experiência altamente impactante. Eu ajudei a fazer a passagem do meu irmão, e não deixou de ser uma perda, não deixou de ser doloroso, mas aquilo que eu devo-vos dizer é que foi mágico. Foi mágico. Não tenho outra palavra para descrever, e sinto uma imensa gratidão por ter tido a oportunidade de o ter feito, por me ser dada a mim esse privilégio, por me ter sido dada a mim essa honra. E por isso aquilo que eu vejo é que as pessoas entendem a morte como algo mau, como algo que realmente dá muito medo. E então vivem a vida muitas vezes em prol disso, em não querer morrer. Vivem a vida com medo da morte, e não vivem nunca no presente, porque estão sempre ou a viver no passado e nas mágoas do passado, ou a viver projetando num futuro aquilo que poderá ou não acontecer, e acaba por ser interessante ver isso. Por isso, malta, vivam o dia a dia, vivam o presente. E o presente chama-se presente porque é uma dádiva do universo a cada dia. Agradeçam. Para mim, a gratidão é das ferramentas mais importantes que nós temos. A ferramenta que nos permite aceitarmos aquilo que acontece a cada instante. A gratidão permite isso. E eu acho que a gratidão, a par do amor e da compaixão, são realmente as ferramentas que nos tornam melhores seres humanos, que nos tornam pessoas mais equilibradas em aceitação constante. Aliás, eu aqui há uns anos atrás tive um mestre de Reiki que fazia uma pergunta normalmente aos seus alunos, que era: tens um contrato com a vida ou tens um contrato com a morte? E isto também é uma questão que eu vos vou deixar, não vos vou dar resposta, porque cada resposta é muito pessoal, mas vou-vos deixar também este ponto de reflexão. Vocês têm um contrato com a vida ou têm um contrato com a morte? Vocês vivem a vossa vida a cada instante, saboreando aquilo que o universo vos traz a cada instante, entendendo os desafios que vos são trazidos, porque os desafios é aquilo que as pessoas normalmente na sua linguagem dizem: isto é muito mau, isto é um desastre. E às vezes são oportunidades, e que as pessoas não conseguem perceber que são oportunidades. Mas pronto, quantos de vocês é que vivem a vida agradecendo o presente que têm de 24 horas, e que conseguem viver a vida em consciência, e que conseguem aceitar aquilo que vos acontece?
um bocado naquela de chegam a um cruzamento, é para a direita ou para a esquerda, e mesmo que normalmente o caminho seja para a esquerda, naquele dia vocês sentem que é para ir pela direita, nem discutem e vão. E descobrem uma coisa maravilhosa nesse caminho. E é um bocado por aí. Eu já há muito tempo que me permito fluir com a vida, que me permito a cada instante deixar que as coisas aconteçam, que me permito ser feliz, embora seja diferente dos demais. Aliás, quem me conhece sabe que eu sempre fui considerada um bocadinho a doida, aquela que é irreverente, aquela que não se pauta pelas regras normais da sociedade, aquela que não tem medo de ser diferente, aquela que faz um bocado daquilo que lhe dá na real gana, sem se preocupar minimamente com a opinião dos outros. Eu tenho pautado a minha vida assim, tenho feito muita coisa, também tenho tido muitos dissabores, também tenho tido muitos desafios, também tenho tido dor e sofrimento, mas eu olho para eles como um aprendizado, não olho para eles como algo de catastrófico na minha vida, não. E agradeço também por cada momento desses que as coisas não foram tão maravilhosas, cheias de flores e de bolinhas cor-de-rosa, nada disso. Houve alturas bem duras, houve alturas em que os aprendizados foram poderosos, foram intensos, foram avassaladores, tiraram-me do meu centro, sim, N vezes. Mas ao olhar para isso com uma aceitação de que faz parte do meu caminho, que foi aquilo que a minha alma escolheu vir cá aprender, e que para aprender isso foram-me colocadas situações e pessoas na minha vida para me tirar exatamente o tapete por baixo dos pés, e outras pessoas e outras situações para me levarem, para me acarinharem, para me amarem. Tudo faz parte. E por isso esta conversa já vai longa e estes monólogos às vezes tornam-se entediantes, e eu não quero de todo aborrecer-vos com aquilo que eu tenho para dizer. Aliás, porque eu também não sabia muito bem o que é que eu vinha aqui dizer. Sabia que tinha que o fazer. Espero ter podido levantar aqui algumas questões, pelo menos para vos fazer refletir e para vos dar esperança que isto é uma fase. E é uma fase que foi construída pelo inconsciente coletivo da humanidade, da mesma forma como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, loucos como Hitler, foram tudo fruto do inconsciente coletivo. E do inconsciente coletivo que precisava disto para despertar. Ok? Vocês podem achar que eu sou louca a dizer estas coisas, mas se calhar não sou assim tão louca quanto isso. Sugiro-vos, para corroborar um bocadinho isto que eu digo, que possa-vos fazer sentido, sugiro-vos um livro muito interessante que se chama Conversas com Deus, do Daniel Walsh. Muitas destas questões são abordadas e são por ele respondidas. É muito interessante, são livros que são muito interessantes mesmo. E por isso são 3 volumes. Convido-vos à leitura, porque é uma leitura que vos traz alguma reflexão também. E por isso, olha, foi um livro que surgiu agora, que foi impactante. Outro livro que eu deixo também aqui como sugestão é O Segredo, que pode parecer... É um livro que está muito comercializado, mas não deixa de explicar muito bem explicadinho a lei da atração. E que aquilo que nós manifestamos é aquilo que nós atraímos. E nós atraímos à nossa medida. E nós atraímos à nossa escala vibracional. Ok? E por isso é que muitas vezes, quando na nossa vida nós damos assim uns saltos quânticos na nossa frequência energética, há situações e até pessoas que deixam de fazer sentido porque não conseguimos falar a mesma linguagem. Por isso, se vocês estão no vosso caminho e isso acontece, faz parte, não fiquem tristes com isto. E deixo-vos aqui com uma frase que eu gosto muito, que é: não chores porque acabou, sorri porque aconteceu. Agradeço a todos os subscritores, já passei os 200 subscritores, estou a êxtase, estou muito contente, porque espero que isso signifique que as pessoas gostam das rúbricas e das coisas que têm sido abordadas. Virão muitas mais.
e agradeço o carinho e alguns feedbacks que tenho tido das rúbricas, e deixo aqui também mais um desafio para vocês. Mandem-me um mail, escrevam nos comentários até temas que vocês gostassem de ver abordados neste Despertar em Consciência, porque vocês também têm uma voz ativa nisto e eu gostaria muito de ir ao encontro daquilo que vocês também gostassem de ver abordado nesta minha rúbrica. Desejo-vos um dia maravilhoso, com muita luz no vosso coração, com muita esperança e, sobretudo, com muito amor. Não se esqueçam, reflitam sobre aquilo que eu vos sugeri e, se quiserem, estou disponível para falarmos. Não que eu seja uma grande perita na coisa, mas debater ideias é sempre útil e é sempre saudável. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem no amor. Em gratidão.